Vamos para mais um aqui, canal Almanac Mundo, né? Atentado a presidente dos Estados Unidos, que é aquele negócio 1835-2024, né? Vamos lá. No dia 13 de julho de 2024, o candidato à presidência norte-americano, Donald Trump, sofreu um atentado num comício da Pensilvânia. O republicano tomou um tiro de raspão na orelha. Em poucas horas, o caso ganhou atenção internacional, mas apesar de chocante, não é um caso isolado. Ao longo da história, Antes, eu vou mostrar só uma imagem na tela, tá? Só vou mostrar uma imagem na tela. Antes do react, eu queria deixar só essa imagem na tela, tá? Acabou, vambora. muitos candidatos à presidência, ex-presidentes e até presidentes em exercício do mandato sofreram atentados de todos os tipos. Alguns conseguiram escapar ilesos, como foi o caso de Donald Trump, mas outros não tiveram tanta Teve mais, eu acho. O Reagan sofreu tentativa de assassinato também. sorte. Hoje, vamos ver uma lista de ex-presidentes, candidatos à presidência e presidentes em exercício dos Estados Unidos que sofreram algum tipo de Olha lá, o atentado. Reagan. Peço que deixe seu like, se inscreva no canal, siga nossas páginas. E ó, eu vou fazer só. Eu acho muito interessante porque, que nem, por exemplo, o Trump tem a foto emblemática dele levantando, punho erguido. E cara, é o seguinte: você tem um cara com uma R15 caminhando em direção ao comício. Os caras foram informados. Por que os caras da CIA não abateu o maluco? Mano, e quando eu falo de abater, não é de matar o cara. Dá um tiro na perna do maluco, tá ligado? Imobiliza ele ali, vai lá, prende o cara. Acabou. Paralelas E outra, quando você quer realmente matar alguém, você mata. Porra, Estados Unidos da América, gente. e ative o sininho de notificações. Para quem é novo no canal, em abril de 1865, a Guerra Civil Americana estava perto do seu fim. A União do Norte, presidida por Abraham Lincoln, conseguia cada vez mais vitórias frente às forças confederadas, mantendo a continuidade do governo no Norte. Porém, muitos simpatizantes da causa confederada estavam temerosos de que o Sul fosse totalmente derrotado. E num grande plano para acabar com a moral do Norte, um grupo teatral liderado por John Wilkes Booth planejou o assassinato das três principais figuras do governo. E gente, olha só, ele vai falar do Lincoln, do James Garfield, o cara comia lasanha, o William McKinley, o Kennedy e atentados fracassados depois. Só que quando eu chegar no Trump eu vou tecer meu comentário, né? Mas com mais O precisão. secretário de Estado, o vice-presidente e o presidente, na ocasião, Abraham Lincoln. Isso geraria um vácuo de poder que daria margem ao levante da Confederação e uma possível vitória na guerra. Em 14 de abril de 1865, Abraham Lincoln e sua esposa estavam no teatro. A maioria por supremacistas brancos. Por que isso não surpreende ninguém, né, velho? E é uma parada que eu não sei se a galera. Também, tipo assim, não é o tipo de coisa que a pessoa vai pegar e vai atrás, né? Vai correr atrás e vai ver aonde isso ocorre. Mas, gente, se você pegar esses malucos que faz atentado lá nos Estados Unidos, lá, atentado da arma, que nem hoje eu já mostrei algumas vezes o Mass Shooting Tracker, né? A esmagadora maioria deles são supremacistas brancos. Não posso falar todos, mas todos os que ficaram famosos, Columbine, todos são supremacistas brancos. Tem um padrão de comportamento nessa galera. Querendo você ou não admitir, são todos supremacistas brancos, tá? Teatro Forte, em Washington, assistindo a peça Nosso Primo Americano, de camarote. No momento de descontração, Booth apareceu sorrateiramente atrás do mandatário e desferiu um tiro em sua cabeça. Rapidamente, o caos se instalou por todo o teatro. Booth e os conspiradores conseguiram escapar, sendo perseguidos pela polícia e o exército durante dias, até serem finalmente mortos em 26 de abril de 1865. Já o presidente foi levado às pressas para o hospital, mas acabou morrendo às 7h22 da manhã do dia 15 de abril de 1865, com a idade de 56 anos. A morte de Lincoln causou um luto nacional nunca antes visto, mas que ajudou a elevar o espírito do Norte e vencer a guerra daquele ano. O assassinato de Lincoln é até hoje debatido, tanto por historiadores quanto teorias da conspiração, sendo um dos episódios mais emblemáticos da história dos Estados Unidos. O primeiro, né, velho? O primeiro é muito marcante. Eu acho também, tipo assim, você tem que olhar o do Abraham Lincoln é marcante por causa do contexto, guerra civil acabando, e aí você tem toda essa questão que você mata o lado de um cara, e aí você tem toda aquela comoção do povo, porra, vamos ganhar a guerra por ele, vamos acabar com essa porra e vamos estabelecer
a união dos estados por ele. Querendo ou não, a morte do Lincoln, ela é um ponto que vai ser, eu acredito que possa ser considerado determinante para a guerra, né? Eu não, eu não sou versado sobre guerra civil dos Estados Unidos, né? Isso aí vocês vão ter que procurar material com o historiador. Tem um livro que a Boitempo soltou recentemente que é Guerra Civil dos Estados Unidos do Marx, tá ligado? Que eu recomendo vocês lerem se vocês quiserem alguém que é, é contemporâneo da época aí, vai poder falar, né? É o próprio Marx, né? Mas eu acredito que, tipo assim, a do Lincoln marca muito, né? Por causa de todo o contexto histórico da guerra civil, da luta por direitos e papapá, da questão da unificação. O Lincoln era a favor da unificação, mas que o, a forma de governo do norte imperasse, tudo isso que a gente já sabe, né? Por isso que a do Lincoln vai marcar tanto. Esse que ele vai Em falar 2 de julho agora, de eu não sabia desse, tá? Eu não sabia. Eu sabia do Abraham Lincoln, eu sabia do Kennedy, eu sabia do Reagan. 1881, o presidente recém-possado James Garfield foi assassinado pelo advogado Charles Guiteau na estação ferroviária de Baltimore e Potomac, em Washington, D.C. O presidente se preparava para entrar no trem, quando o homem correu em sua direção e disparou a queima-roupa. O assassino, que já apresentava sinais de insanidade mental, alegou que havia recebido uma mensagem de Deus para acabar com a vida do presidente. Ele havia tentado há vários dias, sendo a primeira vez durante sua ida à igreja, a segunda durante um encontro com sua esposa e a terceira na estação ferroviária. As motivações, além do alegado mandato divino, foram ressentimentos políticos, que na verdade só existiam na mente perturbada de Charles. Ele foi julgado e preso, sendo condenado à morte pela forca no ano seguinte. Já o presidente Garfield ficou internado durante algum tempo, mas acabou falecendo 79 dias depois. E cara, isso aí, essa parada desses malucos que acham que é uma mensagem divina, tem muito maluco que faz isso, tá? Muito. Mano, só você pegar o caso lá daquele do Manson lá, os caras que mataram a Sharon Tate, pô. Acho que Sharon Tate mesmo. Devido a uma infecção generalizada. Ele tinha 49 anos. Em 6 de setembro de 1901, o presidente William McKinley fazia uma visita na Exposição Teatral Pan-Americana, na cidade de Buffalo, estado de Nova York. Tá vendo? Tipo assim, olha pra você ver, esse caso aqui foi emblemático porque toda questão do contexto histórico. Esses dois que ele falou aqui, eu não sabia. Tá ligado? Em dado momento, um grupo de pessoas Normalmente é porque acreditam em anticristo. Tem muito a ver, tem muito dessa questão do fundamentalismo religioso também. E aí tem toda aquela questão, tipo assim, que a congregação ou aquele grupo religioso é a favor de candidato X e ganha candidato Y, o cara vai. O cara já é radicalizado, fanatizado naquela religião. E, porra, durante a candidatura do Lula ventilaram essa ideia de que ele era o anticristo, tá ligado? Porra. Enfileiraram para cumprimentar o presidente. Daí é só juntar lé com cré, é juntar a fome com a vontade de comer, pegando essa galera que faz isso. Uma delas era Leon Czolgosz, um anarquista de origem polonesa e fortemente influenciado pelo ideal revolucionário. Ele planejava cometer um magnicídio. Matar presidente, pelo visto, é cultural dos caras mesmo, tá? Inspirado no assassinato do rei da Itália, ocorrido no Quatro assassinados, teve mais tentativa. No ano anterior, quando estava prestes a estender a mão para apertar a mão de McKinley. É aquele negócio, né, velho? Já que não dá pra ganhar no voto, a gente vai ganhar de outro jeito, pô. Essa galera deve pensar assim. Leon sacou sua pistola e acertou em seu peito e abdômen. Mas é aquela questão também, né? Se você pegar esses casos, é de uma época onde não se tinha tanta preocupação com segurança de autoridade. Achava que as pessoas respeitavam a autoridade só pelo fato dela ser autoridade. Isso ainda é muito visível em cidade pequena. Quem mora em cidade com menos de 20 mil habitantes, pô, eu fui lá. Eu trabalhei esse fim de semana para trás num distrito da minha cidade natal. O que acontece? Ele tava tendo uma festa, fui lá trabalhar na barraca e tal. E aí toda hora que ele falava, o prefeito ali tá na barraquinha tal, o prefeito ali na barraquinha tal, o cara lá do som, né, falando, obrigado prefeito, tá ali na barraquinha tal, tomando um chopp, tá ali na barraquinha tal, comendo feijão tropeiro, o cara andando no meio do público, né, mas aí tem toda uma questão, uma cidade pequena, tem toda uma lógica por trás, e aí conforme você vai escalonando o nível de autoridade, você vai andando com guarda armado, tá ligado, quem faz a segurança do Lula é a Guarda Nacional, porra. O presidente foi levado às pressas para o hospital, e durante seu internamento,
mostrou uma certa recuperação, mas logo que as feridas em seu corpo começaram a gangrenar, ele morreu em 14 de setembro de 1901, Gangrenou é vala, filho. Tem jeito não. aos 58 anos de idade. Quanto ao assassino, ele foi imediatamente preso e executado na cadeira elétrica, no dia 29 de outubro de 1901. Um fato curioso é que o secretário de Estado, George Carter Yule, era totalmente contra a ida de McKinley na exposição em Buffalo, já que temia justamente um atentado contra o presidente. Devido a isso, o Congresso iniciou uma legislação que pouco tempo depois deu origem ao serviço secreto, responsável pela segurança dos presidentes. Um dos presidentes mais populares da história, Serviço secreto? John F. Kennedy, foi presidente entre 1961 e 1963, presenciando o auge da Guerra Mano, o caso do Kennedy é a prova de que quando você quer matar alguém, você mata. Quem matou o Kennedy foi um atirador de elite. Tá? Fria e enfrentando uma série de embates políticos com a União Soviética. Kennedy era um homem presenciando o auge da Guerra Fria e enfrentando uma série de embates políticos com a União Soviética. Kennedy era um homem que representava a época, sendo o primeiro católico a assumir a presidência e um dos mandatários mais jovens do país. Em 1963, ele realizou diversas viagens por todo o país em prol de sua reeleição, que ocorreria no ano seguinte. Enquanto realizava os desfiles em Dallas, Kennedy foi alvejado num automóvel ao lado de sua esposa, morrendo de forma instantânea. Sua morte mudou a cara da Guerra Fria, sendo um dos acontecimentos mais chocantes e polêmicos daquele período. O atirador foi Lee Harvey Oswald, um cidadão texano. Uma comissão chegou a ser aberta pelo Congresso para... Esse cara era atirador de elite, velho, porque ele, se eu não me engano, o Kennedy estava numa curva, o carro estava numa curva e ele acertou o tiro. Esse cara, esse aqui não é qualquer um, não. Tanto é que eu acho que foi com um sniper que ele usou. investigar a razão pelo assassinato. Falar, mas texano. No Texas você compra arma no Walmart, né? Aí juntou lá com um credeu. Do presidente, mas ela concluiu que Oswald agiu sozinho tem vídeo dessa parada do Kennedy, né? Foi se eu não me engano, é numa curva, e tem toda uma parada específica, e provaram que o cara tem que ser muito habilidoso pra conseguir dar aquele disparo e tudo mais. Motivado por inconformidade com o governo. No entanto, a maioria das pessoas nunca compraram essa ideia, dando origem a uma série de teorias da conspiração que tentam explicar a real razão do ocorrido. Teorias existem muitas, indo desde o envolvimento da máfia até a KGB e a União Soviética. Esse é um dos assuntos mais delicados da história dos Estados Unidos e um dos mais polêmicos da política norte-americana. E como eu já disse em vários vídeos, é capaz de hoje em dia nunca mais ser solucionado. Ao longo da história, outros casos ocorreram, mas que não resultaram na... Não, nunca vai ser solucionado. Você pode ter certeza que nunca vai ser, né? A morte dos mandatários. Em 1835, o presidente Andrew Jackson estava saindo de um funeral, quando por muito pouco não foi alvejado por Richard Lawrence, um conhecido opositor político. Sua arma não atirou naquele momento, por isso o presidente escapou da morte. Em 1912, o ex-presidente Theodore Roosevelt por muito pouco não morreu com um tiro no peito enquanto se preparava para discursar. Por sorte, a bala que atingiria seu peito foi amortecida pelo bilhete embrulhado no paletó, onde estava justamente o discurso que ele iria fazer naquele dia. Caralho! A bala foi amortecida por um bilhete. O bilhete era desta grossura também, né? Passou com o bilhete do cara. Assim como Trump, Roosevelt buscava a reeleição após ter sido presidente por 2 mandatos consecutivos. Em 1933, em Miami, o presidente eleito Franklin Roosevelt também por muito pouco não foi alvejado pelo italiano anticapitalista Giuseppe Zangara. No entanto, as balas acabaram acertando e ferindo mortalmente o prefeito de Chicago, Anton Semak, que morreu pouco tempo depois. Em 1950, não levou uma, levou o outro, né? O Truman. O presidente em exercício, Henry Truman, foi alvo de um atentado na Blair House, uma residência com os hóspedes do governo. Os tiros não acertaram o presidente, mas um policial da Casa Branca... Bilhete de chumbo. Dizem que o pai do Collor também matou um parlamentar dentro do Senado. Não sei se é verdade. Isso aí também não sei se é verdade, não posso afirmar. Em 72, o candidato democrata George Wallace, por muito pouco não foi alvejado na companhia do candidato ao governo do Alabama. O candidato escapou ileso, e o atirador, Arthur Bremer, nunca esclareceu o motivo. Em 1975, o republicano Gerald Ford, por muito pouco não foi baleado em Sacramento, Califórnia. A autora foi Lynette Alice Fromm, membro do grupo Família Manson, sendo condenada e presa. Família Manson. Seita. Em 1981, o recém-possado Ronald Reagan também quase foi alvejado por John Wickley Jr., num atentado filmado e transmitido pela TV. O atirador foi considerado insano e condenado a uma instituição mental. Bill Clinton foi outro que por muito pouco não morreu em 1994. O Bill Clinton não sabia. Olha lá, só bandeira de país genocida, tá vendo? Quando o atirador de elite... Aliás, tinha um país genocida, porque isso aqui não existe. Tentou matá-lo na Casa Branca. Ele foi encontrado e condenado no ano seguinte. Em 2005, George Walker Bush quase foi morto por uma granada jogada contra ele durante uma reunião pública em Tbilisi, Geórgia. O autor foi preso, mas os motivos nunca foram esclarecidos. O mais recente e mais conhecido, sem dúvida, é um dos que está sendo um dos assuntos do momento, o atentado a Donald Trump. O atirador era um jovem de 20 anos chamado Thomas Matthew Kroc, que foi morto minutos depois pelo serviço secreto durante um comício. Então, inclusive, depois, aquela parte, ele doou pro partido do Biden, provou que não era nome parecido. Isso na Pensilvânia. Tá. Até o momento, o FBI investiga o caso, mas esse evento com certeza vai ficar marcado na história, e essa foto será lembrada nos livros de história do futuro.
Mano, essa parada dessa foto eu acho muito bizarra. Primeira coisa por causa do seguinte. O serviço secreto foi avisado 5 minutos antes, não 5, desculpa, eu acho que 49 segundos antes do disparo, que o cara estava indo na direção do comício com uma arma. Primeiro ponto é esse. O atirador viu ele antes do disparo. Segundo ponto é esse. Tá? Gente, isso está documentado. Eu não estou criando teoria da conspiração, eu estou colocando fatos na mesa. Terceiro ponto, quem quer matar, mata. O Kennedy está aí para provar isso. Os outros ali tá aí para provar isso. Quem quer matar um presidente, mata. Tá? Ele tá com R-15. Não tô falando que isso tá falando, insinuando que isso foi combinado, não. Mas porra, é sério? Né? Mas aí tem a coisa que o camarada trouxe aí mais cedo, né? Que eles têm um histórico de tentativa de assassinato do presidente. Quer ver, ó? Matar presidente é cultural dos caras. Isso é verdade. O pai do Collor, é verdade, tem registro em áudio, né? O caso que citaram aqui no chat, do pai do Collor também mataram um parlamentar dentro do Senado, e aí eu não sei, né? Aí o camarada que está trazendo que tem registro em áudio, eu não sei falar. Para você que viu o vídeo até aqui, muito obrigado, né? Fechando aí toda essa questão dos acontecimentos dentro dos Estados Unidos que aconteceu nos últimos dias e trazendo um pouquinho para vocês mais curiosidades e comentários, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo enorme no seu coração. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!